Felipe, vamos falar sobre, antes da gente encerrar o programa, falar rapidinho sobre o encontro de Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira. Hoje está marcado para os dois se encontrarem um dia depois do encontro lá no Canadá, no encontro dos países mais ricos, né, do G7. A gente tem matéria aqui no telão, matéria da editoria de Mundo, do portal Metrópolis. Um encontro, uma expectativa muito grande, inclusive o encontro foi rápido, né? Se encontraram ontem no Canadá, já marcaram esse segundo encontro aí, então, para uma segunda conversa sobre as tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos aqui no Brasil, essas tarifas de 50%, então, há uma expectativa muito grande aí para vários setores da economia aqui no país, agronegócio, madeira, comércio, enfim. Eu vou pedir para colocar a matéria aqui para a gente poder acompanhar, porque tem esse encontro, eu já não sei nem se já aconteceu, deixa eu ver aqui na matéria, vou colocar a foto dos dois primeiro, aqui. À esquerda, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, e à direita, o chanceler Mauro Vieira, do Brasil. Vou seguir aqui a matéria. Então, aqui dizendo sobre esse encontro que está marcado para essa quinta-feira, às 5 horas, no horário de Washington, então 7 horas da noite, horário aqui de Brasília, ainda não aconteceu. A pauta do encontro não foi divulgada, como eu disse, a expectativa é o tarifaço de 50%. Antes do encontro com Vieira, Rubio terá agenda com o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno. As negociações avançam, isso porque na quarta, Rubio e Vieira se encontraram rapidamente, como eu disse, no encontro do G7, lá no Canadá. Conforme antecipado pela coluna Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, Mauro Vieira informou a Rubio que uma proposta de negociação sobre as tarifas norte-americanas foi enviada pelo Brasil aos Estados Unidos no último dia 4 de novembro, após uma reunião virtual entre as partes. Trump tem ameaçado o mundo com a imposição de tarifas comerciais. Essa taxa não foi imposta apenas ao Brasil. O Brasil acabou saindo aí com um prejuízo maior dessa taxação de 50%. Brasil e Índia, se eu não me engano, saíram perdendo com essa taxação maior, no caso do Brasil, por um empecilho político. Vamos ver como vai ser essa conversa hoje, marcada para as 7 horas da noite, horário de Brasília. Felipe, torcendo aqui, estou na torcida para que esse tarifaço caia, não por um quesito político, mas por um quesito econômico que possa ajudar aí quem precisa que a economia flua aqui para o nosso país. Não, exatamente, né? A tarifa é muito ruim para o Brasil, né? Muito ruim para o mundo, né? Essa nova política do Trump de aumentar a tarifa, né? E mudar a ordem econômica mundial que estava vigendo, né? Antes do Trump entrar no poder, é algo muito maléfico, né? Especialmente em relação a vários setores no Brasil, né? Ele cria problemas específicos e muito particulares, né? E quando a gente viu nos últimos dias, né, o Trump mesmo se manifestando de forma genérica de que ele iria rever também a questão das tarifas em relação ao café, né, no meu modo de ver, é um alento, né, e uma orientação para o Marco Rubio na negociação com o Mauro Vieira em relação à tarifa, né? Porque o café é um dos setores que foi muito afetado para o Brasil. Quando você pega, né, a tarifa que os Estados Unidos, né, implementou em relação ao Brasil, né, você vê que no todo do PIB do Brasil é muito pouco. Né? É muito pouco mesmo, não tem o condão, né, de no longo prazo e no curto prazo, inclusive, né, de diminuir o PIB do Brasil por conta das tarifas. Mas quando você pega os setores específicos, né, que são afetados pela tarifa, cria uma crise estrutural e setorial muito grande. Né? O setor de café sofre, o setor de madeira sofre, diversos setores que têm a tarifa sofrem muito com a tarifa. Né? Então, eu sinto que o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil querem, de fato, né, resolver essa situação. Né? E quando você vê que os dois se reuniram ontem e vão se reunir hoje novamente, no meu modo de ver, isso mostra uma vontade de tentar resolver a questão de forma rápida. Porque se não fosse para resolver, vamos combinar, Neila, o Rubio não receberia o Mauro Vieira no dia seguinte. Né? Então eu sinto que essa é uma indicação clara de que as duas partes querem resolver e atenuar a questão das tarifas. Exatamente, essa foi a minha alegria ao saber que os dois se encontrariam um dia seguinte depois desse encontro lá no G7, na reunião do G7.
No Canadá. Bom, e tem também término do shutdown, da paralisação de mais de 40 dias lá nos Estados Unidos. Então, Donald Trump já conseguiu encerrar o maior shutdown, a maior paralisação aí com um projeto de lei que ele sancionou ontem à noite. Então, menos um problema para Donald Trump. Tomara que ele resolva esse problema para nós agora do tarifaço, que essa questão política não seja mais um problema entre os dois países e que se resolva a questão econômica, a questão diplomática, ela passe por cima. Bom, ficamos por aqui, Felipe. Obrigada aí pela parceria de mais um dia, obrigada pelos comentários, pelas análises. Amanhã estamos de volta.